casados há 17 anos e há 7 anos pastoreiam a comunidade cristã Zoe em Navegantes. Uma igreja viva e apaixonada pela presença de Deus. Eles são pais da Rafaela, que é um milagre de Deus em suas vidas. O desejo desta família é fazer com que o reino de Deus seja estabelecido em Navegantes, em Santa Catarina, no Brasil e nos confins da terra. Venham nos abençoar. Pastores Hugo e Daiane. Boa noite, queridos. Graça e paz, amém. Você sabe que o pastor Jones, quando passou para nós do congresso, e eu fiquei muito feliz de estar aqui, mas eu não tinha pensado em pregar, não. E eu falei para ele, até quando eu posso desistir? Mas Deus separou, Ele não deixou, e a gente está aqui. Eu creio que Deus tem algo do coração dEle para mim, para a sua vida. Você crê nisso, amém? Nós estamos orando já, desde que essa agenda desse congresso foi marcada, nós estamos orando. Há uma expectativa no nosso coração, porque nós cremos que são dias separados por Deus, dias preparados por Ele, para trazer algo novo aos nossos corações, amém? Você crê nisso? Glória a Deus. As crianças podem ir para a salinha, eu estava esquecendo já, ó. As crianças podem ir ali para a salinha. Enquanto isso, você já pode ali abrir a sua Bíblia para a gente ler um texto juntos. Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17 é uma palavra que tem estado muito forte nos últimos meses. Nosso coração ali em Navegantes. Deus tem nos dado algumas experiências muito legais dentro dessa palavra, que é aquilo que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com você. Lucas capítulo 17, versículo 20 e versículo 21. Amém? Acho que já está aqui, está fácil, né? Certa vez interrogado pelos fariseus sobre quando se daria a vinda do reino de Deus, diga assim, reino de Deus, Jesus lhe explicou: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem haverá anúncios, ei-lo aqui ou lá está, pois o reino de Deus já está entre vós. Amém? Vamos orar mais uma vez? Espírito Santo, nós sabemos que o Senhor está no nosso meio, Tua presença é clara neste lugar. O Senhor separou e preparou esses dias, algo do Senhor para ser derramado no nosso coração. Há um tempo que o Senhor colocou algo do Senhor para o nosso coração, e nós cremos nessa noite que o Teu Espírito deseja fazer algo dentro de nós. E há uma expectativa, há um desejo no nosso coração, e não sairmos daqui do jeito que nós entramos. Nós queremos levar algo diferente para a nossa casa, nós queremos levar algo diferente para as nossas igrejas. Há uma expectativa de algo novo, que o Senhor vai começar nesses dias, neste lugar. E nós oramos para que o Senhor tenha liberdade de fluir em nosso meio. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Queridos, o texto de Isaías, você não precisa abrir, todo o capítulo 9, também junto com outros textos da palavra, são textos muito proféticos, que falam a respeito da vinda do Rei, da vinda do Salvador. São textos que apontavam para a vinda do Messias. Se você olhar para a palavra de Deus lá em Isaías capítulo 9, versículo 7, o texto diz assim: ele será descendente do rei Davi, o seu poder como rei se multiplicará sobremaneira. Amém? E essa palavra, o texto de Isaías, como vários outros textos do Antigo Testamento, eles apontavam e eles indicavam claramente a respeito das profecias da vinda de Jesus, da vinda do Salvador, da vinda do Messias. Mas especialmente para o povo judeu havia
um peso em cima da expectativa da palavra rei, da vinda de um rei. A gente precisa lembrar que o contexto que eles viviam era um contexto muito difícil, um contexto pesado, onde eles estavam sobre o domínio de Roma. Havia uma realidade muito complicada para eles. E quando se falava a respeito do Salvador, do Messias, desse rei que viria, o desejo daquele povo, o desejo do povo de Israel, era que houvesse uma vinda estrondosa, de um rei que viesse com uma majestade física, talvez espantosa, queria fazer com que todas as pessoas reconhecessem que agora Israel estava debaixo do domínio de um outro rei. É interessante que, quando você olha para o texto, para a profecia que está em Isaías capítulo 9, no verso 7, ela fala da descendência do rei, que seria descendente do rei Davi. E a imagem de Davi, a expectativa de um rei que viria da descendência de Davi, não era uma coisa comum. A gente sabe que o rei Davi, escolhido por Deus, como um rei que foi escolhido depois que Deus rejeita Saul, ele vem com a expectativa de estabelecer uma mudança e assumir um reinado sobre o povo dele. E você pensar que esse rei que viria era descendente do rei Davi, era algo que enchia de expectativa o coração daquele povo. Só que a gente sabe que essas profecias estavam falando de algo um pouco diferente. As profecias, elas apontavam para a vinda de um rei que viria, mas ele não viria para resolver um problema político. Um rei que viria não para resolver um problema físico, mas ele viria para resolver um problema espiritual. A vinda do rei Jesus, a vinda daquele rei descendente de Davi, era uma vinda totalmente diferente do que aquele povo esperava. E a gente sabe que ele vem bem diferente mesmo, porque ele vem sem nem ter onde nascer, ele vem colocado numa manjedoura, ele vem num dia onde não havia lugar para ele, para a sua família se hospedar. E a gente sabe que a proposta de Deus não tinha a ver com o mundo natural, naquele contexto. A gente sabe que esse rei ainda vai vir uma hora e ele vai reinar sobre toda a terra. Você crê nisso, amém? Aí sim, ele não vem só para reinar espiritualmente, mas ele vem para reinar em toda a terra. Mas nesse momento, o rei Jesus, ele vinha com uma outra conotação. Era trazer uma liberdade espiritual. E é bem interessante que quando Jesus está falando sobre isso, no texto que nós lemos lá em Lucas, ele diz assim: não vem o reino de Deus com visível aparência, porque como que ele era um rei se ele não tinha um reino físico? Como ele era um rei se ele não tinha um trono na terra? E os religiosos, os fariseus, eles questionavam: você está enganado? Como você pode ser esse rei? E Jesus está agora trazendo um conceito. Eu quero que você entenda isso, que é o que tem queimado no meu coração nos últimos meses de uma maneira muito forte. É um reino que não tem a ver com o que é físico. Preste atenção, Jesus diz assim: não haverá anúncios, ei-lo aqui ou lá está, pois o reino de Deus está entre vós. Eu gosto de uma outra versão que diz assim: o reino de Deus está dentro de vós. Diga assim: dentro de vós. Aponta para o seu coração e diga assim: dentro de mim. O texto fala dentro de vós. Então Jesus está dizendo assim: vocês não entenderam o que eu vim fazer aqui. O reino não é físico, o reino não é político, porque o reino está dentro de vós. Amém? Então ele começa, Jesus vem, a gente sabe, ele vem com essa proposta, estabelecer o reino espiritual. Jesus estava ensinando isso, que o reino, ele se encontra dentro do coração daquele e se manifesta através daquele que verdadeiramente reconhece ele como seu rei, que verdadeiramente reconhece ele como seu Senhor, como o Salvador da sua vida. Lá em Mateus, no capítulo 4, no versículo 17, a gente consegue entender ali um pouco a entrada para esse reino, a porta de entrada para você fazer parte desse reino. O texto diz assim: arrependei-vos,
porque é chegado o reino dos céus. Então nós olhamos Jesus vindo, que a gente sabe claramente, é uma mensagem muito simples, que você já ouviu muitas vezes, mas eu quero que você entenda o seu papel nesse processo. Só estou começando dizendo a respeito de uma expectativa que existia, mas que era algo diferente do que Jesus veio trazer. E a partir do momento que você se arrepende, a partir do momento que você nasce de novo, que você entrega a sua vida ao Senhor, você deixa de ser apenas alguém que está às margens desse reino, mas você passa a ser alguém que agora está inserido como um herdeiro desse reino de Deus, amém? Quantos aqui nasceram de novo? Quantos aqui já passaram por essa porta? Quantos aqui já se arrependeram, amém? E sabe qual que é o problema aqui na ótica dos judeus? Eles não tinham entendido nada do que estava acontecendo. Tanto que eles foram os responsáveis, como parte do plano de Deus, para que Jesus fosse crucificado. A gente sabe disso. Eles não entenderam. Por quê? Porque como que um rei vem e tudo está exatamente igual? Nós continuamos sendo oprimidos pelo Império Romano. A realidade física e política não mudou nada naquele momento. Como que esse rei pode ser o rei que Deus enviou se nada mudou? E aí nós sabemos, o reino de Deus, ele é estabelecido através de você, porque Jesus está falando de um problema de eternidade. Diga assim, eternidade. Então, nessa introdução, eu só quero deixar claro isso. Essa afirmação de Jesus tem batido muito no meu coração nos últimos dias, irmãos. Porque quando você entende isso, você muda o teu jeito de andar nessa terra. Quando Jesus diz assim, o reino de Deus está dentro de você, e nós sabemos que, como filhos de Deus, agora nós somos instrumentos para que esse reino chegue a outras pessoas. Quando a gente entende isso, que é uma realidade que aquele povo não entendeu, e nós já entendemos porque Jesus vem depois e muda toda a história, e aí a gente sabe que o reino dele começa a ser estabelecido de uma maneira diferente na terra. O reino está em nós. Eu quero deixar essa afirmação bem clara, e eu quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado e diga isso para ela, mas aponta com convicção, diga assim, o reino de Deus está dentro de você. Aponta agora para a pessoa do outro lado, enquanto eu tomar. Amém? Nós temos uma grande alegria, o reino de Deus está em nós. Então agora quando você passa a andar com Cristo, essa nova vida que você já tem, você está vivendo uma vida como aquele que é filho, que é discípulo, que é amado do Pai, mas você agora é portador de uma grande missão. Nós temos uma grande missão e um grande privilégio, que é estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Aquele que é nascido de novo tem essa missão, estabelecer o reino de Deus aqui na terra. E é interessante que nós não estamos falando de qualquer reino, nós cantamos isso agora. Hebreus capítulo 12, se você quiser acompanhar, no versículo 28, o versículo 29, o texto diz exatamente isso. Portanto, já estamos recebendo um reino, o que diz ali? Um reino inabalável. Sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus. Olha aqui, está falando da nossa missão. E adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Pois o nosso Deus, aqui tem uma advertência forte, ó. Nosso Deus é fogo consumidor. Então preste atenção no que Jesus está dizendo aqui, o que o texto está dizendo aqui para nós. Nós não estamos herdando qualquer reino. O reino que nós herdamos e que nós agora pertencemos a ele e que nos leva a viver e a ser canal para que esse reino chegue a todos os lugares que nós vamos, é um reino inabalável. Diga assim, inabalável. Aí o texto traz um peso para nós. Como que a gente está lidando com essa missão? Como que nós temos lidado com o desafio de viver a transmissão desse reino? Nós temos usado
a reverência necessária? Como é que está o nosso coração nesse processo? Eu entendo que isso aqui é um grande privilégio, porque o reino de Deus é um reino inabalável. Então eu quero pensar com você uma grande verdade que faz a diferença na nossa vida, quando você entende que você foi chamado para estabelecer o reino de Deus aqui na terra, amém? Nós estamos falando de um reino que vem através de Cristo, da missão dele que vem nessa terra para estabelecer o reino dele nessa terra, uma realidade espiritual, porque Jesus vem para mudar a realidade da nossa vida, a eternidade, conduzir pessoas a uma vida com ele que o leva, que conduz para a eternidade. E agora ele olha para nós, ele olha para você que está aqui nessa noite, e ele conta com a gente nesse processo de ser instrumentos dele, para que o reino dele seja estabelecido nessa terra. Por quê? Porque esse reino agora ele está dentro de nós. O que Jesus está nos dizendo, está nos ensinando, é que há um estilo de vida, escute isso, o estilo de vida que transmite as verdades e os valores do reino, amém? Há uma forma de viver aqui na terra que fala mais do que uma mensagem muitas vezes escrita. Há um jeito de viver como aquele que entendeu a sua missão, que nos leva a levar essa mensagem. Você estabelece esse reino quando você vive de acordo com as leis desse reino, amém? E é interessante que o reino de Deus ele tem as suas próprias leis. Eu estava conversando essa semana passada na minha célula, e eu acho que nós somos a geração, não sei se você tem sentido esse peso no seu coração, mas talvez nós somos a geração, falando da nossa realidade no nosso país, que está vivendo o maior desafio de se viver o Evangelho nos últimos dias. Você crê nisso? Você tem visto isso? As leis que estão mudando, a coisa está ficando tão complicada. A aprovação, a expectativa de aprovar leis contra a palavra. Cada dia que passa, fica mais desafiador você viver um estilo de vida como alguém que é instrumento para levar o reino de Deus. Mas é urgente essa mensagem. É urgente você adotar um estilo de vida que leva as pessoas a olhar um parâmetro que já está cada dia mais difícil. Uma das coisas que me espantou, e eu não sei se isso chegou em todos os lugares, mas que tem estado muito forte em Santa Catarina, é porque hoje a coisa banalizou de um jeito que eu todos os dias quando saio, é muito comum, eu trabalho com um aplicativo também durante o dia, com um motorista ali de Uber, e é muito comum eu pegar casal de homossexuais. Isso era uma coisa mais escondida antigamente, não é verdade? Aqui, pelo menos no estado, não sei se lá na Laranjeiras já está mais forte, está mais liberal também, né? Mas é impressionante que eu hoje, quando estou de manhã andando pela cidade, andando por Navegantes, eu vejo meninas indo para a escola de mão dada, como namoradas. E isso era algo que era considerado um absurdo um tempo atrás para os mais antigos. Quando você olha para o cenário, preste atenção, quando você olha para o cenário que nós estamos vivendo hoje, eu acredito, irmãos, o peso que eu tenho sentido é que nós nunca vivemos uma realidade tão urgente do reino de Deus ser estabelecido, da verdade da palavra alcançar os corações como nos dias de hoje. Algumas coisas que eram consideradas absurdas você falar um tempo atrás, elas agora se tornaram relevantes, aceitáveis e se tornaram normais. Então a urgência de você entender o seu papel no reino de Deus hoje é muito grande. E quando nós olhamos para o reino de Deus, a missão de levar o reino de Deus nessa terra, nós precisamos entender isso, que as leis desse reino, elas não são as leis que você está vendo nesse mundo. Deus está levantando um povo totalmente governado pela palavra de Deus, amém? A sua casa tem sido governada pela palavra de Deus, amém? Sua casa tem sido inundada pela palavra de Deus? A gente fica muito feliz por ver o privilégio que a gente tem tido de educar a Rafaela já desde pequena
nos caminhos do Senhor, e o privilégio que é ver a gente introduzir os valores do reino, a palavra do reino, a mensagem do reino dentro do coração dela. E a gente às vezes tem uma rotina intensa, trabalha, depois tem culto, depois tem muitas coisas, e ela acompanha a gente nesse processo. Esses dias a gente estava falando como ela é uma guerreira, né? Que ela sabe, que ela já sabe o que tem hoje. Hoje é oração, o que tem hoje? Hoje a gente vai, é célula, a vida dela é essa. Ela vive já esse contexto de alguém que cresceu no meio de uma loucura que está, mas a gente está tentando cuidar dela. As nossas crianças estão vivendo um grande desafio, você não acredita nisso? Nós tivemos uma experiência muito difícil em Santa Catarina, esses meses atrás, que foi aquele maluco que entrou numa escola e ali matou as crianças, e que é uma mensagem que impactou o Brasil todo. A gente viu essa notícia que para todos os lados. Há um hábito novo, eu sempre tive o hábito de orar pela Rafaela, mas um hábito novo entrou na minha rotina todos os dias, depois que isso aconteceu. Eu sempre levo meio-dia, eu saio de casa, 12:10, a gente sai correndo, a Daiane entra 12:30 no trabalho numa escola, e a Rafaela depois entra na escola, e eu criei o hábito com ela, de todos os dias orar com ela antes dela entrar na escola. E ali nós oramos, o que vai ser hoje? Hoje o que tem? Hoje é o dia do brinquedo. A gente fala que o dia do brinquedo seja legal, que o dia seja muito gostoso, mas coloca tuas mãos nessa escola, proteção. Nós oramos todos os dias pela proteção. Por quê? Porque há um grande desafio hoje, você não crê nisso? Principalmente as nossas crianças. A urgência de nós construirmos dentro da nossa casa uma vida de alguém que vive o reino de Deus, um estilo de vida de alguém que vive o reino de Deus, e sem instrumentos para levar essa mensagem do reino aonde quer que nós formos. Nunca se houve uma urgência tão grande como os nossos dias. Você está entendendo isso? Sabe, esses dias, essa semana, quando eu estava orando pela Rafaela, eu tenho falado: Senhor, isso aqui não é só um ato religioso, tem um peso muito grande. Guarda essa escola, protege esses professores, protege essas crianças, protege essa escola. E sabe, irmãos, nós estamos sendo desafiados a viver um estilo de vida nessa terra que está indo numa contramão tão intensa ao que o diabo está levantando, aos valores que o diabo está levantando. Você sabe qual que talvez seja o nosso maior desafio para estabelecer o reino de Deus? Você sabe qual que talvez seja o nosso maior desafio para que o reino de Deus seja estabelecido nesse mundo? É porque nós estamos, infelizmente, isso é uma realidade, nós estamos preocupados em estabelecer o nosso próprio reino. A pastora Daiane saberou essa palavra sobre nós alguns domingos atrás. Foi uma palavra que mexeu muito com a igreja, durante a semana eu estava vendo os testemunhos, alguns irmãos me procurando e falando: cara, eu preciso organizar minha casa, eu preciso organizar minha vida. E a grande verdade, irmãos, é que quando você pensa no seu papel de estabelecer, de ser instrumento para levar o reino de Deus aonde você vai, a maior guerra e o maior desafio que existe é você entender que, paralelo a essa missão e essa verdade, está o nosso coração que está preocupado em estabelecer o nosso próprio reino. Porque a nossa vida tem se tornado muitas vezes muito importante. Talvez não pese mais no nosso coração como um tempo atrás. A gente às vezes não vê a nossa célula estar crescendo. Talvez não pese no nosso coração, a gente não vê células avançando. A gente não tem tido às vezes tanto peso quando a gente vê que pessoas estão distantes do Senhor, e a gente às vezes não está tão atento que nós somos o canal para que essas pessoas se aproximem dele. Estabelecer o nosso próprio reino tem sido, infelizmente, talvez o maior empecilho que tem feito com que a gente não entenda que nós somos chamados para estabelecer o reino de Deus. A grande verdade é que isso está dentro da nossa casa muitas vezes. E a gente está organizando a nossa vida de uma correria tão grande, e de repente você pensa assim: mas eu preciso trabalhar muito. Talvez você pense assim: eu tenho que ganhar mais dinheiro.
Tem tanta coisa para me conquistar. Talvez você pense, eu preciso estudar mais, eu ainda tenho tanto a aprender, eu tenho tantas que vencer, eu tenho um cargo para subir, né? Eu quero subir de cargo na minha empresa, eu preciso ver as coisas avançando, eu tenho uma carreira a seguir. Talvez haja um peso no seu coração, dentro da minha empresa eu preciso me destacar, eu preciso ter uma vida melhor, e eu não acho que essas coisas sejam um problema. Nós temos que buscar ser o melhor em tudo que a gente faz e conquistar o melhor, isso é natural. Mas o grande problema é que às vezes, sem você perceber, de uma maneira muito sutil, a nossa vida fica organizada inteira só para conquistar a nossa própria vontade. Eu tenho visto e tenho falado com a Dayana, as pessoas já não, elas estão muito cansadas para vir às vezes para uma noite de oração. Mas se elas estiverem cansadas no outro dia de manhã, elas não vão ter essa mesma escolha, elas vão precisar correr e trabalhar. Eu tenho chegado às vezes bem cansado, eu dirijo uns 200 km por dia, só ali na região, na minha cidade, e às vezes eu chego muito cansado, mas nunca uma canseira. Claro que eu sou o pastor, apesar de que hoje a gente já tem uma equipe que podia suprir isso, já me dá o luxo de faltar, mas está ali na nossa oração, está ali na minha célula, está nesses lugares, é muito mais precioso e importante do que qualquer desafio pessoal, porque está muito claro o reino que Deus me chamou para estabelecer, amém? Eu quero deixar essa pergunta para você pensar: que reino você está vivendo? Que reino você está estabelecendo? O reino de Deus por onde você passa, ou a gente está infelizmente correndo a nossa vida para estabelecer só o nosso próprio reino? Só para que a nossa própria casa fique cada dia melhor. A gente acorda às vezes pensando, eu queria tanto ter um sofá mais bonito na minha casa, e às vezes a gente está preocupado em conquistar algumas coisas que nos dê condições de mudar essas realidades, né? O quanto a nossa vida, do nosso dia, está organizado para que a gente possa levar o reino de Deus nessa terra, por onde a gente for, né? Você está entendendo aí, amém? Se o reino de Deus está em você, a gente precisa entender que a gente leva ele onde nós formos, amém? Ele está dentro de você, diga assim, dentro de mim. A mensagem é a sua vida, amém? Todo dia entra gente dentro do meu carro, muita gente, que eu nunca vi na vida. E todo dia eu tenho tido a oportunidade de testemunhar para muitas pessoas. Nós temos algumas famílias na igreja, que hoje são da igreja, que entraram no carro e pegaram uma corrida. Pegaram uma corrida, né? Nós temos na cela da pastora Raquel, discípulas da Raquel. O pastor Edgar, quando veio para cá, ele ainda não tinha conseguido acertar o trabalho dele lá. Ele é professor de educação física, além de ser pastor, né? E faz isso para ajudar a pagar as contas. E quando chegou, ele resolveu fazer um Uber também ali, em Navegantes. E nesse tempo que ele fez, agora ele está com uma agenda muito cheia, está difícil, até eu consigo falar com ele, tem que marcar horário, ele está muito ocupado. Tem horário aluno para todo lado, você fica andando com aquelas camisas de personal trainer, né? Tá metido o menino. Mas os primeiros meses que ele ainda não tinha organizado essa parte, as pessoas que entraram no carro dele foram tocadas. Nós temos hoje pessoas que estão na igreja fruto desse trabalho, desse contato, que entraram. Eu quero que você entenda o seguinte, eu estou te falando isso porque a gente sabe disso. Eu sei que você sabe disso, eu sei que essa mensagem não é nova. Mas quando você entende que o reino de Deus está dentro de você, e que por onde você vai, você leva o reino dentro de você, essa ótica, ela precisa estar clara dentro do seu coração, amém? Porque a gente acha que a gente tem que convidar pessoas para a nossa célula vai ser um canal para que as vidas sejam tocadas. A gente acha que a gente tem que chamar a pessoa para o nosso culto, porque o nosso culto está bom. Você vê que equipe fera tocando, pessoal, né? A gente fica vendo aquela menina tocar bateria ali, quer ficar só olhando ela tocar, tão legal que é, né? Eu queria esse ministro, depois a gente quer ver como é que está o passe do ministro de louvor.
que eu achei que dá para a gente tentar negociar aí, que tá uma benção, né? Só que eu tenho um tecladista lá, que você tá sem aqui, dá para a gente fazer um negócio, né? O negócio dá para a gente tentar negociar. Sabe, irmãos, e quando você olha, a vida ela tá organizada no dia a dia, você sabe disso. Quando nós pensávamos numa palavra para esses dias, o Senhor tem colocado muito no meu coração. Eu entendo que Itajaí, em especial, está entrando num novo tempo, um novo ciclo, uma nova estação para essa igreja, amém? E a gente sabe que essa nova estação, ela começa neste lugar, nesses dias. Você que organizou sua agenda para estar aqui, alguns que vão vir depois, a gente precisa entender isso. Há um peso de Deus em levar essa mensagem. Há um peso de Deus, por onde nós formos, a gente ser instrumento de Deus para que pessoas sejam tocadas. Não importa onde você está, o reino de Deus está dentro de você. E se o reino de Deus está dentro de você, aonde você entrou, a realidade tem que ser transformada, amém? Essa semana eu fiquei muito feliz. A Daiane, no começo do ano, teve um problema numa sala da escola, e mudaram ela de sala porque deu problema numa outra sala, e tiraram a monitora da sala que estava dando problema. O problema não era ela, graças a Deus, né? E tiraram ela daquela sala e colocaram numa outra sala. Ela falou, pô, estava tão bom ali. Ela foi para uma outra sala, e daí tentou ajustar. Agora, no fim do ano, a supervisora chegou para ela e falou assim, eu vou precisar mudar você de sala. Ela falou, mas o que foi que aconteceu? Onde tem algum problema comigo? Ela falou, não, eu estou com um problema com a outra menina, tem uma situação insustentável lá, eu preciso tirar ela de lá, e aí eu estou pensando em colocar você naquela sala. Gente, eu achei muito legal, porque virou uma briga da professora dela com a outra, porque ninguém queria que ela saísse. E a professora falou assim, mas eu não aceito, por que você vai resolver um problema e vai tirar a Daiane daqui, de dentro da minha sala? A coisa está tão legal aqui, ela está funcionando, por que você vai tirar a Daiane daqui? Mas foi uma coisa assim bem delicada, a professora dela teve que conversar com a supervisora da cidade, eu não aceito que tire, e a outra queria trocar, e eu falei, você está com moral. Não estão querendo que você saia da sala. E isso para mim foi um testemunho muito impactante, sabe por quê? Porque significa que ela está levando o reino dentro daquela escola. E as pessoas preferem que resolva de outro jeito, só não tira ela daqui, deixa ela aqui, porque está indo muito bem. Onde você está, as pessoas estão conseguindo sentir esse peso? Você tem conseguido viver um estilo de vida onde você está, que você se move de uma maneira que quando você chega na sua classe, quando você chega na sua sala, quando você chega no seu trabalho, o reino de Deus que está dentro de você já está mudando o ambiente, amém? Nós estamos conseguindo ser esse instrumento. Sabe, irmãos e irmãos, há um peso no meu coração, e nós estamos entendendo isso ali para Navegantes, um tempo, uma estação tão boa, nós estamos vivendo uma estação tão boa como igreja, de gente chegando, de célula. Essa semana multiplicamos uma célula, foi uma benção, mais uma célula de mulheres, a igreja avançando. Eu já andei orando e já estou vendo outros espaços, para a gente, sabe que a gente vai precisar sair dali, mas a gente tem entendido que a igreja de Navegantes, ela precisa ter clareza desse processo. Aonde você está, o reino de Deus está sendo levado através de você? As pessoas estão brigando para você não sair dali, ou elas estão brigando para você sair dali? O teu testemunho está sendo tão impactante, que as pessoas querem que você fique ali, elas querem que você fique perto dela. Sabe, se o reino de Deus que está em nós tem fluído a ponto de tocar pessoas e trazido elas para perto de Deus, esse tem sido o nosso propósito, o nosso sentimento. Que tipo de reino nós estamos construindo? Se você tem clareza que o reino de Deus está dentro de você, e aonde você vai, pessoas estão sendo levadas a se aproximar de Jesus, há um transbordar de Deus. A gente está debaixo dessa palavra esse ano, o ano onde Deus está te levando a águas mais profundas. Essa profundidade atingiu a sua vida a ponto de você ser instrumento dele para que ambientes sejam transformados, amém? Eu quero partir para a parte final aqui, ele me deu só 30 minutos e eu já estou estourando. Para que você leve o reino de Deus, você já entendeu que essa é a sua missão, amém? Para que você leve o reino de Deus, Deus nos deu poder e autoridade.
Amém? Lá em Marcos, capítulo 16, do 15 a 18. Nós não vamos abrir, não precisa abrir, mas o texto fala que é a grande comissão, amém? Ide, fazer discípulos, ele fala assim: e há um poder em vocês para realizar sinais e para que pessoas possam ser tocadas de maneira extraordinária, amém? Mateus capítulo 9, versículo 35, fala que quando Jesus ia ministrando, ele ia caminhando, e aonde ele ia percorrendo, ele ia ensinando os valores e falando sobre o reino de Deus, e onde ele percorria, ele ia curando todas as enfermidades, amém? Todas as enfermidades. Há uma oração no meu coração, que talvez tenha sido a oração que eu mais faço e que mais eu fiz em toda a minha vida. É que eu não queria ser um pastor simplesmente para levar a salvação, para que as pessoas conhecessem o Jesus, mas eu queria que ele me usasse com sinais, irmãos. Quando a gente vê o pastor Cezinha falando sobre isso, quando a gente lê o livro Obras Maiores, o que Deus fez lá em Laranjeiras, você vai ver depois o pastor Fábio falar do avivamento que está tendo lá, mais de 100 homens, mais de 100 mulheres no encontro com Deus, tremendo. Essa semana nós estamos orando por avivamento em Navegantes, e nós oramos essa oração, Fábio, nós falamos: faz aqui o que o Senhor está fazendo na fazenda, Senhor. Eu fiz essa oração, faz aqui o que o Senhor está fazendo na fazenda. Sabe, e uma das orações que eu mais tenho feito foi: Deus nos move através de sinais, através da nossa vida. Esse ano eu acredito que você entrou nesse desafio também do jejum, esse ano que nós tivemos. Não no jejum de Daniel agora, mas quando nós fizemos 21 dias de jejum. E o pastor Cezinha falou assim: esse ano é para você ir águas mais profundas, então vai mais além. E eu me prontifiquei a fazer os 21 dias diretos, sem comer nada. O pastor Edgar conseguiu cumprir, a Camila também fez, conseguiu cumprir. Quando eu estava no 11º dia, firme, ali já passou a fase mais crítica, estava no 11º dia de jejum, gente, me deu uma crise de cólica renal e eu fui parar no hospital. Escute esse testemunho. E quando estava lá naquele hospital, a única coisa que eu queria era morfina para resolver o problema, porque quem já teve crise de cólica no rim sabe do que eu estou falando. E eu fiquei sem entender e fiquei tão chateado. Você sabe qual foi a minha crise? Eu perguntei assim para o médico: tem algum problema eu tomar todos esses remédios fortes que eu sei que eu vou ter que tomar sem alimento no meu estômago? Ele falou: é mais complicado. Eu não queria quebrar o jejum. Eu estava tão convicto de fazer os 21 dias. Eu falei: Deus, eu quero fazer os 21 dias. Eu nunca tinha feito os 21 dias. Mas a primeira dose que eu tomei da medicação já me arrebentou comigo. Eu vomitei, foi uma coisa terrível, porque é muito forte. Você não está comendo nada, 11 dias sem comer. Aí te dá uma crise de cólica renal. Só que sabe quando eu entrei dentro daquele... Entrei, irmãos, dentro do hospital e vi aquelas pessoas na área de emergência sofrendo, tudo naquele soro. Eu olhei para elas e Deus falou assim: tá vendo, as pessoas estão sofrendo. E eu falei assim: olha, acho que Deus me trouxe aqui para alinhar a misericórdia do meu coração. Talvez eu estou distraído demais e não estou percebendo que as pessoas precisam ser curadas. E aí eu voltei para casa, tomei minha morfina, tomei minha medicação, voltei mais tranquilo e fui contar na igreja o testemunho lá na torre de oração. Falei assim: ai, Deus mexeu com meu coração, irmãos, eu vi aquele povo sofrendo, a gente tem que fazer mais, e contei o testemunho. No final da oração, a Roseli, que é profeta de Deus, esposa do Geraldo, falou assim: Deus não falou para você se compadecer, você tinha que ter orado com elas, para que elas fossem curadas, você não cumpriu o que você tinha que fazer. Eu fiquei morrendo de vergonha, e falei: Deus, o Senhor já nos deu poder para levar o reino. O Senhor já nos deu autoridade para mover os sinais. Deixa isso acontecer de novo. Passou alguns dias, o que aconteceu? Crise de rim. E aí estou eu lá dentro do hospital e a coisa estava mais tranquila. Eu fui para a emergência de novo, sentei ali, eu estava tranquilo. O cara falou: não tem o que fazer, cara. Você deve ter umas pedras aí, toma um negocinho e vai para casa. Eu olhei para uma mulher do meu lado, morrendo de dor, com a mão travada. Eu falei: o que aconteceu? Ela falou: travou meu dedo quebrou. Estou esperando para ser transferida lá para Marieta.
O soro dela estava seco. Ela falou assim: eu estou 3 horas aqui, ninguém vem me ver, estou morrendo de dor, eu quero ir para casa, estou aqui desde ontem à noite. E aí eu não podia voltar mais para casa com o mesmo jeito, não é verdade? E eu falei para ela: você deixa eu orar com você? Ela falou: pode orar, irmãos. E quando eu orei por ela, eu falei, só falei para ela: em nome de Jesus seja curada. Ela: abra sua mão. Ela, pluf, na hora que ela abriu a mão dela, ela se emocionou, porque ela falou: meu Deus, meu dedo está funcionando e eu já não tenho mais que ficar aqui. E aí já chamou a enfermeira, ele orou comigo, foi curado. E aí a coisa já mudou, virou um negócio ali. Eu tentando pegar o telefone dela, porque eu queria o contato dela, onde você mora. E aí ela já tirou o soro e foi para casa. Quando eu cheguei em casa, eu falei: Daiane, começou. Eu orei muito por isso. Eu quero viver um ministério onde os sinais ficam através da minha vida. Depois desse dia, há uma ativação que começou dentro do meu coração. E foi muito interessante que aquela semana, eu me lembro, eu acho que foi numa segunda-feira, todo mundo que entrava no carro entrava com alguma coisa, gente. As minhas primeiras 2 corridas foram de pessoas saindo do hospital. E eu falei: Deus está falando alguma coisa aqui comigo. E aí eu parei para pegar um passageiro chamado Paulo. Eu vi lá de uma escadaria que ele veio descendo assim, ó, com muita dificuldade, não conseguia nem dobrar as pernas. Eu tive que deixar ele sentar na frente. Geralmente o pessoal senta atrás. Ajudei ele a entrar. Colocou as muletas ali, com a perna toda travada. E ele começou a contar a história dele. Sou pescador. Ele falou: caiu no barco, 2 homens caíram em cima de mim, esmagaram minha coluna, eu não tenho mais recuperação nas minhas costas. Minha coluna está destruída, eu estou tentando fazer uma terapia, fiquei 6 meses dentro de uma cama, em cima de uma cama, usando fralda, e agora estou tentando fazer uma reabilitação, porque está difícil. E eu falei: você crê que Deus pode curar você? Ele falou: eu creio, a minha esposa é pastora, onde você me pegou ali é uma igreja. Olha que legal. Eu falei: então vamos orar. E sabe, faz muito tempo que sempre que alguém entra com dor dentro do carro, eu tenho orado pelas pessoas para que elas sejam curadas, porque eu entendo que esse é o papel daquele que leva o reino, amém? Há um poder dentro de nós. E eu me lembro que eu coloquei as mãos sobre o Paulo, ele estava do meu lado, coloquei as mãos na perna dele, falei, orei com ele, só falei: seja curado em nome de Jesus, Deus abençoe. Ele pagou a corrida, que bom. Saiu. E na hora que ele levantou, ele falou assim: ei, peraí, a dor passou. Aí eu já falei assim: opa, desliguei o carro, já falei: então deixa eu ver esse negócio. Me dá aqui a sua muleta, faz o que você não fazia antes. Ele começou a fazer assim, irmãos. E ele começou a andar na calçada, na frente do centro de recuperação ali, que era de uma hidroginástica, e ele falou: e a dor? A dor sumiu. E eu fiquei muito impactado. E ele começou a falar: e a dor está aqui. Já chamou os caras lá, os caras já vieram ver. O Paulo chegou, mas ele fez toda a hidroginástica. Eu cheguei em casa, eu falei: Daiane, eu preciso conversar com ele, preciso ver como que ele está. E eu voltei na casa dele, achando que ele estava lá, ele não estava. E eu conversei com a esposa dele: o Paulo não está aí? Ele falou assim: não, o Paulo está lá. Eu falei: você sabe que Jesus curou seu marido? Ele falou: estou chamando o Uber para buscar ele. Eu falei: deixa que eu vou. Quando eu cheguei lá, ele estava em pé, com as muletas na mão. Aí ele entrou dentro do carro, escute isso, ele entrou dentro do carro, e veio normal, e aí ele subiu ainda brincando com a mulher dele, subiu as escadas, como ele nunca fazia. Depois desse dia, eu posso te falar umas 20, 30 experiências que eu tenho tido de pessoas entrarem no carro e serem curadas, irmãos. O dia que eu preguei sobre isso, a Raquel falou, ela estava na salinha, ela falou assim: mas eu tô com meu joelho estourado aqui há tanto tempo, perdi essa oração. Eu falei: vem cá então. Eu orei, o joelho dela foi curado. Ela falou: estou fazendo até o que eu não fazia, correr para pegar a fila do ferry que eu tinha, até o que ela não fazia. Em julho nós fomos para Apucarana, de férias, uma semana. Na verdade a Daiane foi de férias, eu continuei trabalhando, porque o bom do Uber é isso, você trabalha onde você está, menos lá em Laranjeiras. Não tem Laranjeiras, não tem, né? E quando eu estava lá em Apucarana, com essa palavra no meu coração, entrou uma mulher indo para um pronto atendimento lá, cheia de dor. O que aconteceu? Eu estou com uma má circulação, os médicos não falam o que é. Eu não sei o que aconteceu. Eu falei, e aí ela contou que estava com as pernas inchadas, os joelhos, todas as juntas inchadas, com muita dor.
E eu, claro, falei, eu quero orar com você, você crê em Deus? E orei com ela. Só que é aquela experiência que você não sabe o que vai acontecer depois. Eu sei que eu orei com ela, e ela desceu do carro e entrou. Eu falei, amém. Deu uns 30 minutos, bateu uma mesma corrida, e eu olhei o nome e eu falei, essa corrida é para mim, Jesus. Eu sei que o Senhor me deu a oportunidade de ouvir o final dessa história. E quando eu chego lá, era ela voltando para a casa dela. Enquanto eu conversava com ela, eu falei, como é que está a sua mão? Ela falou, as minhas mãos já não estão mais inchadas. Fazia tempo que os meus joelhos não se dobravam, eu estou conseguindo. Daí ela ficou muito emocionada. Eu falei para ela da igreja que a família vai, e tive a oportunidade de ser instrumento de Deus na vida dela para que ela fosse curada. Sabe, hoje, quando o Senhor colocou o peso dessa palavra no meu coração, eu estava com o pastor Edgar ali num posto de gasolina, algumas horas, agora à tarde, algumas horas antes. E eu falei, Deus, eu preciso de um fresco. E a gente estava calibrando o pneu. Quando estava calibrando o pneu, veio um cara, foi entrar assim, gente, mancando. Eu olhei e falei assim, obrigado, Jesus. Era para isso que eu queria. Algo que mudou dentro de mim. Quando Deus curou a primeira mulher, Ele colocou uma ousadia para orar para as pessoas que eu não tinha antes. Confesso que muitas vezes eu ficava com vergonha de orar no meio da rua. E hoje, quando eu vi aquele cara, eu fiquei esperando ele sair. Eu falei, tem que orar com esse cara. E quando ele saiu, eu fiquei, aconteceu? Eu caí de moto, estou me recuperando, quadril, está complicado. Eu falei, você crê que Jesus pode curar? A esposa dele estava dentro do carro e falou assim, ele crê sim, né? Se ele não crê, eu creio. E aí, enquanto os frentistas estavam abastecendo ali, eu coloquei a mão sobre ele, orei. Eu falei, agora vai. E ele saiu andando não estava mais mancando. E é bom que essa tinha testemunha, né? O Edgar estava lá para ver o resultado. Sabe, irmãos, eu estou pensando muito nisso. Você crê que Deus nos deu poder e autoridade para se mover? Para que o reino de Deus seja estabelecido? Eu estava tão apaixonado, tão louco nos dias que Deus estava me usando demais no carro. Entrava, eu não estava quase conseguindo trabalhar. Entrava, eu falei, o que você está fazendo? Porque todo um passageiro que eu chego entra de muleta dentro do carro, Deus. E eu estava tão maluco, parei o carro, vi uma senhora na frente do Banco do Brasil com uma muleta, parei o carro assim, e ela levou um susto. Eu desci e falei, o que foi que aconteceu? Ela, estou me recuperando. Falei assim, vamos orar por você. E eu tenho o vídeo dela aqui, levando a muleta nas mãos, andando normal. Sabe, eu acho que para a igreja de Jesus, para nós, para a nossa região, para o nosso ministério, para esses dias, é uma ativação de Deus de entender que Ele nos chamou para levar o reino. Mas Ele nos deu autoridade e poder para nos movermos de uma maneira diferente. Sabe o que eu percebi? Sabe o que eu percebi que faltava para mim? Ousadia. Ousadia. O texto básico que me passaram também, Ezequiel 47:9, diz assim, que o reino de Deus ele está fluindo do nosso interior. Olha que tremendo. E tudo viverá por onde quer que esse rio passe, amém? Ou seja, por onde quer que você passe, pois nós levamos a presença de Deus, porque o reino de Deus está em vós. Eu virei um caçador de aleijado. Vejo alguém mancando, eu falo, vem aqui, eu quero orar com as pessoas, eu quero que elas sejam curadas. Por quê? Porque a Bíblia fala que os sinais faziam com que as pessoas testificassem a palavra. E a igreja de Jesus, ela vai se mover assim, amém? Você crê nisso? Eu acredito que nesses dias, há um alinhamento de Deus no nosso coração para essa igreja, para as nossas vidas, para que a gente entenda que não é mais tempo de perder tempo tentando construir o nosso próprio reino. Você vai ter que correr atrás de muitas coisas e o dia nosso é longo. A gente tem tanta coisa para fazer, não é verdade? Mas aonde você está passando, você pode levar o reino de Deus. Aonde você está passando, você pode tocar pessoas, você pode orar com pessoas, você pode ser instrumento. Às vezes alguém está na padaria, gente. Você pode orar com elas, você pode se manifestar como agente do reino de Deus, porque você foi escolhido para isso. Mas o que Deus quer é que a gente entenda que essa é a nossa missão, amém? Vamos orar? Fecha os teus olhos.